Ele é um dos maiores felinos do mundo, dono de garras poderosas com uma mordida muito potente e de uma agilidade sem igual. O leopardo é um animal tão impressionante que consegue escalar grandes árvores carregando sua presa, às vezes muito maiores e pesados do que ele. Mesmo sendo um animal majestoso e muito poderoso em suas caçadas, nem sempre ele se dá bem. Às vezes o grande felino encontra dificuldades. Alguma presa como porco-espinho e javalis com suas enormes presas afiadas dão muito trabalho ao leopardo. Mas existe um animal em particular que é um verdadeiro problema para o leopardo. Geralmente os babuínos estão em grandes números que variam entre 50 a 250 indivíduos. Bem-vindo a mais um Relato Animal. Não esqueça de fortalecer o nosso canal. Os babuínos comem praticamente de tudo: frutas, raízes, insetos, ovos, pássaros, gazelas e até leopardos. Os babuínos são tão conhecidos por serem extremamente agressivos. Eles possuem dentes fortes e grandes que impressionam quando se sentem ameaçados por um possível predador. Eles bocejam abrindo bastante a boca com o objetivo de mostrar os poderosos e afiados dentes caninos. Quando estão reunidos, são capazes de enfrentar qualquer animal que se atreva a mexer com o seu bando. Os babuínos passam a maior parte de suas vidas no solo e eles são caçados por vários predadores em todo o seu habitat. Esse é um dos motivos pelo qual esses primatas detestam os leopardos. Diante disso, os babuínos sempre atacam os leopardos quando o encontram. Existem diversos relatos que mostram os babuínos colocando os leopardos para correr. Se o felino tiver a oportunidade, não irá dispensar a suculenta carne dos babuínos. Mas se ele não tomar cuidado, pode acabar se dando mal e virando o banquete desse bando de macacos sanguinário. Um leopardo desesperado estava faminto por dias. Seu estômago estava resmungando. Ele se deparou com a margem de um rio e avistou uma presa morta. A boca do leopardo começou a salivar com a visão da deliciosa refeição, e ele se aproximou com cautela. À medida que ele se aproximava, ele notou que havia um crocodilo deitado ao lado da presa morta. O leopardo sabia que ele não era páreo para o crocodilo, mas sua fome era tão grande que ele não desistiu de tentar roubar a presa. Ele se aproximou cada vez mais, tentando chegar o mais próximo possível, sem ser notado, mas o crocodilo era muito esperto. Atacou ferozmente o leopardo, mandando-o de volta para a selva. Ele teria que procurar em outro lugar por sua refeição. O leopardo atravessou o rio, tentando não movimentar a água e atrair a atenção de qualquer predador. Mas os olhos afiados do crocodilo não eram facilmente enganados. O leopardo não percebeu o crocodilo se aproximar no momento em que ele estava atravessando o rio, e em seguida, ele estava sendo puxado para baixo pelo crocodilo. Desesperado para escapar, o leopardo usou toda a sua força para tentar escapar e se livrar das mandíbulas do crocodilo. Naquela noite, uma câmera capturou a visão horripilante: o crocodilo que arrastava o corpo do leopardo sem vida. Enquanto o crocodilo arrastava sua presa de volta para sua cova, ele sabia que tinha provado, mais uma vez, que era o principal predador da selva. Na selva densa, a mãe leopardo e seus filhotes residem, e ela os ensina a proteger-se contra outros predadores.
Os filhotes devem aprender a se adaptar rapidamente aos sinais de perigo. Porque sua mãe não pode proteger todos eles sozinha. Enquanto a mãe leopardo saiu para caçar, uma leoa espreita nas proximidades ouve os gritos dos filhotes de leopardo. Ao ouvi-lo, ela atacou com agressão implacável, terminando rapidamente a vida do filhote sem misericórdia. A mãe leopardo voltou mais tarde ao local da tragédia. Ela encontrou sua preciosa descendência deitado sem vida no chão. Em uma cruel reviravolta, a mãe leopardo se viu cara a cara com um leão macho acompanhado por uma leoa, ambos os quais implacavelmente a perseguiam. O leopardo conseguiu evitá-los e escalou uma árvore. Depois de um curto período de tempo, os leões abaixo perderam o interesse e foram embora caçar mais presas. Logo depois havia um jovem filhote de leão, esperando a mãe voltar. O leãozinho desatento ao iminente perigo que estava à espreita. A leopardo fêmea se deparou com o leãozinho, e aproveitou a oportunidade mostrando nenhuma piedade. O destino do filhote foi selado como o leopardo levou ele para cima de uma árvore e começou a devorá-lo selvagemente em uma exibição horrível e arrepiante de retribuição. Enquanto isso, a leoa retorna e percebe que perdeu seu filhote. Os choros tristes da mãe leoa indicam uma sensação de perda de seu filho. Nesse cenário árido, os recursos são escassos. Além disso, o clã de hienas é obrigado a procurar por carcaças. Se quiserem sobreviver, uma hiena, movida pela fome, sai em um território implacável, em busca de presas. É uma excursão insegura e perigosa que pode levar a resultados catastróficos. Enquanto isso, lá no alto nos galhos de uma árvore, um leopardo espera pacientemente o rebanho de impalas pastar. Sem saber que o perigo iminente que havia acima, a multidão de impalas passa e não percebe o risco que se aproxima. Inesperadamente, com um salto, o leopardo se aproxima pegando um dos impalas em uma apresentação deslumbrante de força e destreza. O leopardo sobe para o ponto mais alto da árvore, para devorar seu bem merecido banquete. O aroma de sangue novo atrai a uma hiena próxima, independentemente de a presa estar longe. A hiena espera embaixo da árvore qualquer pedaço que possa cair em sua direção. Sem o conhecimento da hiena, outro leopardo macho está rondando na região. Atraído pelo tumulto causado, o leopardo percebe a presença da hiena. Com uma certeza furiosa e inabalável, o leopardo ataca a hiena. Eles começam uma luta selvagem. Por fim, é o leopardo que surge bem-sucedido. Tendo matado seu inimigo, o leopardo levou a hiena para seu jantar. Neste território selvagem, os guepardos se agrupam para elaborar sua estratégia de caça. Eles estão com fome, e a necessidade de caçar tornou-se uma questão urgente. No meio da vegetação seca, a visão aguçada do guepardo avista uma manada de gnus, onde seu foco principal é sempre direcionado para os membros mais vulneráveis dentro do grupo. Com uma precisão calculada, o guepardo planeja rapidamente um ataque altamente coordenado. Entre a agitação tumultuada dos gnus, o guepardo corre, e seus alvos são os dois mais jovens que estão aninhados no meio da multidão. O guepardo em sua determinação para alcançar seu objetivo. Apesar da resistência dos gnus e dos filhotes,
Ela persistentemente persegue seu objetivo. E finalmente triunfa. Enquanto isso, os guepardos restantes implacavelmente perseguem os outros gnus. Uma perseguição atraída por um apetite insaciável. Um gnu caiu na armadilha dos guepardos. Uma reviravolta trágica se abate sobre um infeliz gnu, enquanto sua perna se quebra sobre a imensa pressão. Inevitavelmente, sua morte se torna uma façanha inevitável. Ciente de suas terríveis circunstâncias, o gnu se resigna a uma agonizante espera pelo fim. Uma cena muito familiar neste reino indomável da natureza. O guepardo está no território do leão. Isso é um convite para ser atacado. Agora ela tem uma oportunidade porque a maior parte dos leões não estão aqui. Mas os babuínos são espertos e se eles a virem, eles darão o alarme. Para que os leões saibam. A fome faz esse filhote seguir à frente ameaçando seu disfarce. Se manteve invisível. Não há mais risco, o filhote deve ficar. Aprender esta lição de longe. Uma lição de vida. Uma morte rápida e alimento para sobreviver. Os babuínos decidem quem mata aqui. O alarme soou. O caos indica perigo e este leão não o tolera. A chita foi atacada e sua presa não está mais disponível para ela. Ela se afasta e observa enquanto outro predador devora sua merecida refeição. O leão vence. O dever das leoas não acabou ainda. Ela persegue as chitas para longe de sua área. A punição do leão é dividida em 3 etapas. Roubar a comida capturada em seu domínio. Perseguir o invasor. E finalmente matá-lo. Os filhotes agora devem caçar sua comida em outro lugar depois de descobrir que o território de uma leoa não é brincadeira. Ásia Oriental. Selva densa, penhascos íngremes, áreas alagadas e pastos. A grama seca é o habitat perfeito para um dos maiores predadores terrestres. E esse gigante sabe onde está sua presa na caça. O tigre não é muito gentil. Além disso, é o maior representante da família felina encontrada na natureza, podendo crescer até 3 metros de comprimento, excluindo a cauda, e pesar mais de 300 quilos e sua altura pode chegar perto de 1,20 m. Embora o tamanho médio dos tigres seja visivelmente mais modesto, ainda assim são muito grandes. Basta olhar para o homem em comparação ao tigre.
E este é um tigre de tamanho médio, mas com esse tipo de aparência pode se assemelhar apenas com o tigre de Amur e tigres bengaleiros. O resto da subespécie é muito menor. Por exemplo, o tigre Sumatra. Um tigre raramente pesa mais do que 110 quilos. No entanto, todos eles são excelentes caçadores e atacam suas presas com maestria. O tigre é auxiliado nessa emboscada por sua coloração listrada que se mistura com a grama seca ou na selva densa que o torna dificilmente visível. Desta forma, o tigre tenta se aproximar o mais perto possível de sua presa para terminar a caça com um poderoso arremesso. No entanto, nem sempre tudo corre de acordo com o planejado. O tigre não gosta de uma longa perseguição, prefere economizar suas forças para a próxima perseguição, embora eles possam, se necessário, correr alcançando a velocidade de até 65 km por hora e fazer grandes saltos. Pular 6 metros para um tigre não é nenhum problema, apesar do considerável peso. A propósito, ele é visivelmente melhor nisso. O rei das feras, o leão e os tigres são capazes de saltar na mesma proporção. Veja como salta lindamente no ar, agarra um enorme pedaço de carne. Esse é um truque que é usado com frequência. Os tigres adoram tomar banho, pois os ajudam a refrescar. Eles se sentem muito bem na água e podem facilmente competir até mesmo com o jaguar. Sim, e este predador sobe em árvores muito bem, apesar de seu peso. O tamanho do tronco não importa em nada. E até uma fera deste tamanho, se desejar, pode facilmente alcançar a carne em um galho e em caso de competição, o tigre pode comer comida sem descer da árvore. Afinal de contas, há uma razão para ele ser tão atlético e ter um corpo muscular. Com os macacos, não vale a pena competir, sendo o tigre muito pesado para se agarrar num galho tão fino, pois a queda é certa. Na natureza é extremamente perigoso um predador que é silencioso e indetectável. Além do mais, sua agressividade também é grande e um tigre pode em uma questão de segundos ficar em fúria e o ataque numa emboscada reduz a chance da presa de se esquivar próximo a zero, agravando a situação. É que o tigre gosta de atacar pelas costas quando o alvo não está vendo. Nessa tentativa de ataque, o vidro forte e espesso protege a possível vítima. Na Índia, quando você viaja pela selva, as pessoas frequentemente colocam uma máscara em si mesmas virada para a parte de trás da cabeça pensando protegê-los de um possível ataque, se forem avistados. Em geral, um tigre não vê as pessoas como objeto de presa e só ataca se ver que é um perigo para ele. Porque sem nós ele tem alvo suficiente para caçar, por exemplo javalis, que são consideradas presas fáceis. Um tigre mesmo andando na estrada pode parar e começar a se afastar. Logo ele pode ser visto com mais um javali em seus dentes. Aqui estão mais filmagens da caça do tigre e mostra como ele pode ser invisível em grama. E, claro, aqui o javali não tem nenhuma chance. Na água o tigre pode facilmente se esconder mesmo que você não esperasse que ele estivesse presente. E este não é um incidente isolado. Os tigres muitas vezes usam a água para esconder seu barulho e chegar o mais perto possível de seu alvo olhando com cautela sua presa. Desta vez, no entanto, o tigre não aproveitou o momento para atacar, mas mesmo ao ar livre, com as listras aparentes,
O tigre pode mostrar suas habilidades em uma aula magistral na captura de um javali selvagem. Embora no Extremo Oriente os javalis sejam oponentes duros e estão indo muito bem em resistência aos tigres, mas não importa o quão forte eles sejam, o poder não é igual e o tigre saiu vitorioso dessa luta. Adiante os cervos vão passar por um momento mais difícil. Eles são mais rápidos que os javalis e podem fazer aqueles saltos espetaculares. No entanto, é aqui que entra a emboscada, pois essas renas inconscientemente vão para a morte certa e assim o caçador atira para fora dos arbustos alcançando seu alvo com bastante rapidez. E o tamanho dos cervos não importa realmente nenhum papel para um caçador tão hábil. O tigre salta rapidamente e ataca o pescoço do veado e aproxima seus dentes da garganta. Está tudo resolvido. Assim como ele não poupa atenção, os ataques a gados têm sido cada vez mais recorrentes e proprietários têm notado a falta de seus animais. E os búfalos podem se tornar suas presas. Apesar de estar em grande desvantagem numérica e em tamanho, o tigre ataca rapidamente uma manada de búfalos e ataca um deles no pescoço e os outros búfalos tentam salvar o animal. O tigre não hesita em atacar o rebanho que contra o ataca e ele se afasta para mais tarde voltar, pois os búfalos em breve desaparecerão e o tigre levará seu troféu sem impedimentos. O caçador de listras não tem medo, para atacar até mesmo um touro gauro que é o maior dos representantes dos verdadeiros touros e a massa de grandes machos pode superar a concorrência mais de 1,5 toneladas. Eles também lutam entre si. Embora o tamanho normalmente não poupe o gauro, pois onde eles vivem seus restos mortais são encontrados com regularidade no local, os tigres tentam escolher alvos menores e mais frequentes. Os congêneres não podem lutar para ajudar, ao invés ele luta contra um tigre que está preso em suas garras e o tigre aproveita a oportunidade para obter sua presa. O tigre não passa sua caça para os outros predadores. Aqui o urso decide mostrar seu poder e o tigre rapidamente se deita e então ele se prepara para voltar. Aqui o urso gubás que possui garras de 8 centímetros comportam-se como um tamanduá comedor de termitas, mas se o perigo ameaça, a mãe ursa irá a qualquer custo para protegê-lo. Ela se atira desesperadamente ao tigre, sem nenhum temor e apesar da diferença de tamanho, ela até consegue fugir do tigre e continua o ataque. Mas a segunda rodada começa e o tigre age com um contra-ataque para prendê-la. É uma luta pela morte. Mas o tigre ficou cansado e a mãe ficou cansada uma segunda vez sem ceder. Ela está ferida, mas esse tipo de pressão faz o gato listrado recuar. Mas os tigres também são muito protetores de suas crias. Assim, os filhotes que se encontravam próximo ao urso na margem do rio imediatamente ao avistarem, os pais tigres vieram em ataque ao urso, afastando de suas crias. Então, depois de vários contra-ataques, o urso apressou-se a fugir. E ele também não tem medo de crocodilos. Veja como o tigre atacou aquela cabeça flutuante de um crocodilo. Mas falando sério, os tigres frequentemente encontram esses répteis e os crocodilos não perdem uma chance de se meterem com eles. Sim, e os tigres também se mantêm próximos aos crocodilos. Um tigre pode até o acompanhar o tempo todo. O tigre pode entrar na água e arrastar sua presa para longe do crocodilo e o crocodilo não vai fazer nada. E isto aconteceu na Índia durante a seca de verão em um vídeo antigo de uma tigresa chamada Matri. Ela ataca um enorme crocodilo que é cerca de 1,5 vezes do seu tamanho.
Esta luta durou várias horas e terminou com o jogo, do qual ela partiu para cima do ombro de seu oponente ao mesmo tempo em que ela quebrou 3 dentes. 2 deles eram presas e é mais provável que a fúria tenha sido assim provocada pela defesa de seus filhotes de tigre, mas o que quer que tenha sido, era muito perigosa a luta. A julgar por esse vídeo, seu oponente não estava na melhor forma, mas o rei dos animais é perigoso de enfrentar, mesmo sendo um tigre na natureza. É quase impossível porque os animais vivem em outros continentes, mas em cativeiro há muitos vídeos sobre o assunto. Julgando por estes, o tigre se comporta mais ativamente do que o leão. Ele fica mais agressivo frequentemente, tenta atacar e causar o máximo de danos possíveis. O leão, por outro lado, simplesmente vai para cima do adversário. Entretanto, em 1946, foi registrada uma verdadeira luta entre os predadores e um tigre acabou morrendo. Portanto, o leão detém, com razão, o título de Rei das Feras, mas o tigre, apesar de sua derrota, podemos chamá-lo de imperador. E este é um tema digno de uma história à parte. Aqui podemos ver um tigre carregando na sua boca um leopardo, que apesar de bem menor em tamanho, é também um temível predador. Mas isso não é um problema para o tigre, que possui dentes extremamente fortes. Os tigres têm um problema com os elefantes e o de orelhas grandes nunca perde um momento perseguir o tigre, mas o gato também não vai ficar parado se um elefante anda perigosamente perto dele. Aqui, por exemplo, o tigre tenta intimidar o elefante e o elefante teve que se retirar. O mesmo se aplica às pessoas porque o tigre acha que um ataque é a melhor defesa para proteger sua presa. Ele arma um ataque a um elefante muito próximo. Estão pessoas em um carro, mas desiste. Este tigre estava literalmente a menos de 1 metro para chegar à bicicleta, em uma estrada. Ainda que ele chega a um carro despertando sua curiosidade pelos objetos. As cobras podem ser perigosas também para o tigre. Neste vídeo antigo podemos ver que um tigre ataca uma cobra python que está se escondendo e o gato parece ter uma vantagem distinta, porque a python não faz muito movimento, mas ele gradualmente arma o bote tentando um estrangulamento sobre o tigre e restringe seus movimentos. Agora o próprio caçador está preso e é improvável que ele saia dali vivo, mas ainda assim, está longe de as cobras terem um efeito destrutivo nos tigres. O impacto sobre a população de tigres, em 100 anos, aumentou muito, e ainda que uma única subespécie tenha declinado por 25 vezes, ele foi extinto em diferentes populações uma vez que estão frequentemente muito distantes um do outro. A população total de todas as subespécies de tigres são estimados de forma variada, girando em torno de 3,5 a 5 mil indivíduos e a situação é catastrófica. Esperamos que as pessoas possam ter consciência de que é preciso preservar esse animal primitivo de extinção, protegendo as 2 subespécies restantes das 5. Afinal de contas, ele é o imperador listrado dos animais. Espero que tenha sido interessante este vídeo para você e se gostou, deixe seu like, escreva nos comentários, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar suas notificações no sininho para receber os conteúdos do Relato Animal. Até a próxima!